Então, meus amados irmãos, temos aí o texto bíblico que nós acabamos de ler e é uma coisa importante nós mencionarmos o seguinte, embora não esteja no texto, né? Mas a autoria do livro de Atos dos Apóstolos normalmente é atribuída pelos que estudam as Escrituras Sagradas, principalmente os documentos antigos, né? E por tradição, desde a época do primeiro, segundo séculos, é atribuída este livro de Atos dos Apóstolos ao doutor Lucas, que era companheiro de Paulo, ou seja, do apóstolo Paulo, né? E era inclusive médico e era um dos discípulos. Lucas, não se sabe ao certo se ele conheceu ou não a Jesus, porém, ele, ao saber sobre Jesus Cristo, ele começou a perguntar, a fazer uma investigação entre os apóstolos, entre aqueles que conheciam ou conheceram a Jesus, e então ele fez duas literaturas, deixou duas literaturas sobre esse assunto que são atribuídas a ele, essas literaturas. O livro de Atos dos Apóstolos é um deles, e é o segundo, né, como ele diz aí, que fez ele o primeiro tratado e enviou a Teófilo. O primeiro tratado teria sido o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que está entre os quatro evangelhos. Nós lemos o Evangelho de Mateus, né? E estudamos sobre ele, comentamos sobre este Evangelho, fizemos vários comentários nos textos bíblicos e agora Lucas teria escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Como é algo que nós não temos como afirmar categoricamente, resta-nos aceitar aquilo que há muito já foi escrito, aquilo que já está, digamos assim, patenteado historicamente e que já vem por tradição séculos e séculos na igreja desde o princípio, cremos que seja a realidade. Então, nós temos aí o autor do livro de Atos dos Apóstolos sendo inspirado por Deus para escrever esse livro sobre a história dos primeiros crentes lá em Jerusalém, e ele dá sequência então a essa história, a jornada principalmente missionária da igreja, através do apóstolo Paulo, né, que foi um grande missionário em várias regiões, né, na região da chamada Ásia Menor, lá na Turquia, tanto em Jerusalém, naquelas regiões, né, em várias ilhas do mar Mediterrâneo, inclusive chegou a Roma. Alguns até supõem que o apóstolo Paulo teria ido à Espanha, como ele cita em uma das cartas que ele escreveu, porém não sabemos ao certo se ele conseguiu ir até lá. Muitos afirmam que o apóstolo Paulo teria ido lá na Espanha, depois retornado a Roma e então
teria sido preso novamente em Roma e assim teria sofrido martírio. Mas outros afirmam que ele não chegou a ir à Espanha, o que é bem mais provável, né? E foi morto realmente em Roma, quando ele chegou lá, não muito tempo depois, né? Porque no final do livro de Atos diz que o apóstolo Paulo ficou numa casa que ele pôde alugar, né? Embora ele era um prisioneiro, um soldado estava sempre com ele. Ele ficou numa casa alugada em Roma e ele teve a oportunidade de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho ali naquela casa pelo menos por 2 anos. E depois disso não nos dá mais detalhes nem nenhuma informação. Ali o livro termina. Mas com certeza a história continua, né? Não temos assim outros registros sobre o que aconteceu posteriormente. Porém, o fato é que este evangelho foi atribuído a Teófilo, possivelmente Teófilo era algum discípulo também de Jesus, e é claro, discípulo do apóstolo Paulo, possivelmente, e muito amigo de Lucas. Existem alguns autores que dizem que Teófilo poderia ser uma figura fictícia que o autor inventou para, digamos assim, não ser perseguido. Havia muita perseguição naquela época e os livros da Bíblia eram escritos de tal forma que muitas vezes o destinatário, ou seja, aqueles a quem os livros eram escritos, muitas vezes eram mencionados de uma forma simbólica para que não houvesse uma perseguição, que eles não destruíssem aqueles livros ou aquelas cartas escritas pelos apóstolos. Muitas cartas podem ter até se perdido no meio do caminho, talvez eles escreveram muitas outras coisas, mas muitas cartas estão perdidas, não sabemos aonde, talvez foram guardadas em algum local, como parece que em 1946 foi achado uma série de livros antigos, datados do primeiro e segundo séculos, que estavam escondidos em cavernas lá na região chamada de Qumran, em Israel. E alguns outros achados foram feitos em várias partes, né? Como no Egito, lá próximo ao Monte Sinai, também foram achados vários livros antigos. E assim, talvez até em outras regiões podem ter livros antigos soterrados ou até mesmo escondidos em cavernas, mas não foram ainda descobertos. Então, é muito importante nós entendermos essa questão. E o apóstolo Lucas, né? Ou Lucas, o evangelista Lucas, como é mais chamado, ele não foi apóstolo, na verdade, né? Eu estou chamando ele aqui de apóstolo, mas na verdade ele não foi apóstolo. Ele foi um evangelista, no caso de ele escreveu o evangelho, possivelmente pregava também o evangelho junto com o apóstolo Paulo em algumas ocasiões. E possivelmente ele seria grego, né? Seria de origem grega. Então fica aí esses dados aí para que nós venhamos a entender melhor o livro que nós estamos começando a estudar. Então ele diz que escreveu o primeiro tratado e agora estava escrevendo este livro, né? Mas ele diz sobre o primeiro livro ainda, ele aqui ainda está relatando sobre o primeiro livro. Vamos ver o que ele diz aqui, né?